A paz do Senhor, meus irmãos. Vou deixar uma palavra de Deus para nós que está aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 3 e 4, que diz assim: Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo Pedro, ele está nos orientando, nos falando. A palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos orienta, e ela diz como deve ser a nossa conduta em todas as áreas. E aqui está falando, de pessoas que têm autoridade sobre outras. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, ou seja, daquelas pessoas, que foram confiadas às pessoas que estão liderando. Seja, não estou falando só de liderança ministerial, mas todo tipo de liderança. Pais são líderes de seus filhos, e pessoas, que estão na fé, que estão chegando na fé, que são crianças na fé, estão chegando agora, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, precisam de pessoas mais maduras na fé, de pessoas que vão instruir, que vão ali ser um apoio, para as pessoas que estão começando agora. Nós, como pais, somos apoio para os nossos filhos, ajudamos eles, ensinamos, mostramos o caminho, educamos. Então, as crianças, as pessoas que estão na igreja, que estão conhecendo o Senhor, as que já estão há algum tempo, precisam de pessoas mais experientes, mais maduras, que Deus confiou, a autoridade ali a elas para instruir, para ensinar, para corrigir. Só que a palavra de Deus, ela vem dizendo: olha, não hajam como dominadores, como pessoas que dominam, essas pessoas que lhes foram confiadas, não agir como se fosse uma ditadura, porque, irmãos, todo mundo tem o que aprender alguma coisa, ninguém sabe tudo, pessoas mais maduras, líderes, eles aprendem também com os que começaram agora. E os que começaram agora, com certeza, mais ainda aprendem com aqueles que já estão, com os que foram colocados como autoridade sobre a vida deles. Só que o apóstolo Pedro, ele vem dizendo: olha, não hajam como dominadores, como pessoas, como líderes que, como pais, enfim, como pessoas que oprimem, que só delegam, coisas a fazer, que dominam, como dominadores, do que lhes foram confiados. Porque nós temos um supremo pastor, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que quando vier, ele vai dar a coroa imperecível, da glória. As pessoas que são líderes, os pais, têm que agir como exemplos, Nada mais bonito do que você ser admirado, ser um exemplo de pessoas que estão sob o seu domínio. Não tem nada mais bonito do que elas verem, nessas pessoas, nesses líderes, exemplos de cristãos, exemplos de pais, e vendo como exemplo, admirando, aí é que elas vão querer seguir, o exemplo da pessoa. Mas uma pessoa que oprime, uma pessoa que é dominador, uma pessoa que quer impor respeito, causando medo nas pessoas que lhes foram confiadas, nos seus filhos, nos seus membros da igreja. Os membros, os filhos vão olhar para a pessoa não com respeito e com admiração, mas vão olhar com medo e não vão querer ser igual. Não vai querer seguir o exemplo, o exemplo de uma pessoa que oprime, que domina, uma pessoa que impõe.
né? E não mostram um exemplo. Porque um líder, irmãos, um líder ele precisa, a liderança, uma boa liderança, precisa conquistar o respeito dos seus liderados, né? E não impor esse respeito, impor de forma agressiva, impor como se fosse uma tirania. Um verdadeiro líder, ele, como o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o melhor exemplo que a gente pode ver. A gente indo para as Escrituras, a gente vai ver como que ele lidava com os seus discípulos. Quando precisava corrigir, ele corrigia, né? Quando precisava falar de uma forma mais branda, ele falava. Então, o Senhor Jesus é o exemplo mais claro. E a gente não vê Jesus oprimindo, a gente não vê Jesus sendo dominador sobre os seus discípulos. A gente vê ele falando para os seus 12, né? Quando aqueles outros, né, deixaram Jesus, dizendo que o discurso dele era muito duro. Ele fala assim: vocês não vão? E Pedro fala: para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra da vida? Ou seja, eles ficaram porque eles viam em Jesus o verdadeiro Salvador, o Messias, o Cristo, e eles admiravam o Senhor, eles amavam o Senhor. E Jesus foi um exemplo maravilhoso de como ser um líder. Então, o líder, ele não, como a Bíblia fala, em 1 Pedro 5, 3, 4, não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Uma pessoa que é exemplar, uma pessoa que dá exemplo, o rebanho ele vai seguir, vai gostar, admirar, e vai seguir o exemplo desse líder. Então, irmãos, que a gente não seja pessoas que quer mostrar a autoridade que tem, né, seja nos nossos filhos, seja na igreja, seja onde for no trabalho, né, em qualquer lugar, de uma forma ditatorial, de uma forma que eu mando e você obedece, né? Isso não é ser um líder, isso é ser um ditador. E a Bíblia fala para os líderes serem exemplos, né? E ninguém quer seguir o exemplo de um ditador. Amém? Louvado seja Deus, que os meus irmãos tenham uma boa noite e glórias a Deus.